Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa correção das questões do concurso do TRT São Paulo para o cargo de analista, as questões de direito administrativo. Um prazerzaço estar aqui hoje com vocês para nós resolvermos essas questões. Uma prova de nível médio para difícil, umas questões mais fáceis, outras um pouco mais difíceis, como em qualquer concurso. E qualquer dúvida que você tiver, por favor, não se acanhe, né? Mande para mim. O meu Instagram até apareceu aí no começo da transmissão, mas também vou colocar para vocês aqui na tela, é @Marcos Aurélio Freitas, tá bom? Eu sou professor aqui do meu curso, em Direito Administrativo, em Direito Tributário, e qualquer dúvida que você tiver aí sobre concurso, sobre as disciplinas que eu ministro, por favor, não se acanhe, pode mandar para mim, que vai ser um prazer aí conversar com vocês, ok? Portanto, Instagram, @Marcos Aurélio Freitas. Vamos então para nossas questões de direito administrativo. Deixar um tempinho para você anotar, @Marcos Aurélio Freitas. Vamos então para nossas questões de direito administrativo. Primeira questão, uma das questões mais difíceis da prova. Eu até conversei com o Daniel sobre essa questão. Eu acho que a FCC pegou um pouquinho pesado no concurso de analista, mas enfim, era previsível. A gente falou bastante que vocês tinham que estudar jurisprudência, né? No material, inclusive, que eu enviei para vocês, tinha esse entendimento do STF. Vamos lá, a gente tem que entender que a jurisprudência que antes não era cobrada, hoje, né, a gente tem aí duas questões nessa prova de jurisprudência. Portanto, quase metade da prova de vocês de administrativo foi de jurisprudência. Tomem cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. A propósito do regime jurídico dos agentes públicos, o Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência dominante, afirma que: item A. A admissão dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias previstos no parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição deve obrigatoriamente se dar, ou deve ser obrigatoriamente pelo regime estatutário. Gente, esse item está errado porque pode haver contratação pelo regime seletista. Tá bom? E nós não podemos esquecer ainda da questão dos temporários, né? Embora não seja o foco desse artigo da Constituição, mas não podemos também esquecer dos temporários. A gente falou disso no curso, falou isso nas revisões. Os temporários também eles podem exercer atividades na área de saúde, de agentes de combate às endemias. Item B. As empresas públicas que prestem serviço público em regime de monopólio podem admitir sob regime estatutário, desde que haja criação por lei dos respectivos cargos. Está errado. Estatal não contrata, não admite pessoas pelo estatutário, e sim pelo regime seletista. Item C. As sociedades de economia mista que exerçam atividades econômicas em sentido estrito devem contratar seus empregados sob regime seletista mediante processo seletivo simplificado. Está errado, né? Se eu estou falando de uma sociedade de economia mista, eu estou falando de alguém que integra a administração. E essa admissão do empregado público se deve dar por concurso público e não por processo seletivo simplificado. A gente tem até um processo seletivo simplificado no caso dos temporários, em Lei 8745, mas empregado de estatal, sociedade de economia mista, tem que ser por concurso público. Nos conselhos profissionais, não obstante a sua natureza autárquica, é admissível a contratação de pessoal sob regime seletista. Tá certo. O Supremo entende de fato que os conselhos eles são pessoas de natureza autárquica, portanto eles são verdadeiras autarquias, né? A gente viu isso no curso, são as chamadas autarquias corporativas, mas o Supremo entende que é possível contratá-los pelo regime seletista. Eu coloquei aqui para vocês uma notícia do STF exatamente sobre isso, de 2020. Portanto, não é um entendimento tão antigo assim. Aliás, não é um entendimento tão novo assim. Ele diz lá: a contratação de empregados de conselhos profissionais pela CLT é constitucional. Esse julgamento se deu no ADC, né, ADC número 36, que tratou exatamente dessa questão de contratar pessoas para os conselhos por regime seletista, apesar deles terem natureza autárquica, de acordo com o próprio STF. Então, esse item é o gabarito da nossa questão, item D. E o item E, os serviços sociais autônomos. Nos serviços sociais autônomos, a contratação de pessoal deve ser precedida de concurso público sob pena de nulidade do vínculo. Também está errado. O Supremo entende que os serviços sociais, SESC, SENAC, SESC, SENAT, SEBRAE, né? Enfim, todos
as pessoas que compõem o Sistema S, não precisam fazer concurso público. Né? Isso é um entendimento antigo do STF já, e não é necessário, não se faz, na verdade, concurso público para contratar o pessoal do Sistema S. Beleza? Então, questão 26, letra D de dado. Aqui no final do material de vocês, eu coloquei o gabarito, tá bom? O gabarito dessas questões. Questão 27. Em edital de licitação relativa à contratação de obra pública, a administração exigiu que os licitantes apresentassem na fase de habilitação, após o julgamento, atestado que demonstrasse a execução prévia de obra cujo quantitativo mínimo, relativo às parcelas de maior relevância ou valor significativo, fosse equivalente a 100% da obra em licitação. Então a gente percebe aqui que houve uma exigência desproporcional. O edital não foi objeto de impugnação, então não se impugnou o edital pelos licitantes, e o certame prosseguiu até a homologação. Então chegou-se ao final da licitação. Já firmado o contrato e iniciada a execução da obra, o gestor contratual constatou que o licitante vencedor havia apresentado um atestado falso relativo ao quantitativo mínimo por ocasião da fase de habilitação. Diante de tal situação, a administração deve... Gente, essa questão é uma questão que exigiu uma interpretação um pouco mais apurada, né? Eu vou começar de baixo para cima, tá bom? Item E. Conceder ao contratado a oportunidade de sanar a irregularidade, apresentando outro atestado que comprove a execução da quantidade mínima de 50% das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, conforme estipula a Lei 14.133. Não faz menor sentido. Eu já tenho um contrato em curso. O contrato já está em execução. Eu não posso agora voltar para a licitação e dizer, olha, licitante, ofereça agora, né, o quantitativo, enfim. Esse item é um item completamente esdrúxulo. Porque eu não posso, repito, já estando na execução do contrato, voltar para a licitação e permitir que o licitante ele sane a irregularidade. Né? Item D, conceder ao contratado a oportunidade de sanar a irregularidade, apresentando outro atestado que comprove a capacidade para a execução contratual, conforme exigido no edital, também não faz sentido pelo mesmo motivo. A questão fala que já foi firmado o contrato e iniciada a execução. Eu não tenho como mais voltar para a licitação para sanar algum problema. Item C. Suspender a execução contratual e anular as fases posteriores ao julgamento, retomando o procedimento licitatório a partir da fase da habilitação. Vamos lá. Aqui tem duas questões, né? Primeiro, que o contrato já está em execução. Eu não tenho como, com um contrato já em execução, retomar a licitação. E também, pelo que ele descreveu aqui, o problema é um problema do edital. Né? O problema que surgiu aqui é o problema de uma exigência editalícia. Então não é simplesmente eu anular o julgamento das propostas e voltar para a habilitação, porque a falha aqui foi uma falha no edital, de acordo com o enunciado. Então o item C também está errado. Item B, ignorar o fato, visto que a exigência constante do edital era excessiva. Não, gente. Né? O edital exigiu algo excessivo. Eu vou ignorar isso e simplesmente deixar passar esse problema? Não, né? Não faz também sentido. E aí o item A, decidir sobre a anulação da licitação e do respectivo contrato, desde que se afigure medida de interesse público, sem prejuízo para a apuração de responsabilidade e da apreciação de penalidades cabíveis. A gente viu isso na revisão final, no Detona. Né? A gente falou sobre anulação do contrato, revogação do contrato. Então, se existe uma ilegalidade, de fato, o contrato tem que ser anulado, assertiva A de aprovação. E, na verdade, eu anulo, nesse caso propriamente dito, eu vou anular a licitação e, como consequência prática, eu também vou ter que anular o contrato. Porque se eu anulo a licitação, eu, consequentemente, torno o contrato também nulo. Né? Inclusive, é uma das situações que eu anulo o contrato quando se constata uma necessidade de anular a licitação. Portanto, questão 27, gabarito letra A de aprovação. Uma questão bastante interessante. Vamos para a próxima, questão 28. A respeito dos bens públicos e seu regime jurídico, a Constituição Federal estatui que... Essa questão, gente, é uma questão que tem mais cara até de direito constitucional do que de direito administrativo. Eu fiquei meio surpreso com essa questão, porque geralmente quando se cobram esses detalhes de bens públicos,
especialmente a parte das terras ocupadas pelos indígenas, a questão do uso dos recursos minerais. Isso geralmente aparece em provas em questões de direito constitucional. Mas não há nenhuma nulidade nessa questão que possa possibilitar a sua anulação, tá bom? Eu só acho que a questão foi um pouco deslocada. Embora haja questões da FCC tratando disso dentro do direito administrativo. E não há problema com relação a isso. Mas, de fato, não foi a seara mais oportuna para ser cobrado. Mas, enfim, vamos lá. Item A. As áreas ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombolas pertencem à União, garantida aos ocupantes a posse permanente para moradia e realização de atividades necessárias à sua subsistência. Esse item está errado, né? Ele está errado porque ele contraria o artigo 68 da DCT. O artigo 68 da DCT, ele fala que os remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, a eles é reconhecida a propriedade definitiva e não a posse, né? Então, nesse caso aí, de fato, seria a propriedade. Esse item, portanto, está errado. Item B. É possível a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, desde que autorizada pelo Congresso Nacional e ouvidas as comunidades afetadas, que devem ter assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Esse item está de acordo com recursos minerais. Aqui. Ele está de acordo com o artigo 231, parágrafo 3º da Constituição. Opa, acho que falhou minha. Acho que tinha falhado meu microfone, me perdoe. Então, voltando. Questão 28, letra B, está de acordo com o artigo 231, parágrafo 3º da Constituição, que diz que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivadas com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurado a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Então, gabarito letra B de bola é o gabarito da questão 28. 29 não, letra C, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à produção da agricultura familiar. Por que esse item C ele está um item errado, né? Porque o item C ele fala que essas terras, né, essas terras devolutas arrecadadas pelo Estado, elas são indisponíveis quando forem necessárias à proteção da agricultura familiar. E a Constituição fala quando elas forem necessárias à proteção dos ecossistemas naturais e não à agricultura familiar. Então, contraria o artigo 225, parágrafo 5º da Constituição. Item D, o tomamento é forma originária de aquisição da propriedade, ingressando o bem tombado no patrimônio do ente responsável, a partir do registro do respectivo livro do tombo. Nós vimos isso também no curso, nas revisões, né? O tomamento, gente, ele não é uma forma de transmissão da propriedade. O ente tombador, o ente que é responsável pelo tombamento, ele não se torna proprietário do bem, né? E nem é forma de aquisição originária da propriedade. Então, nesse caso aqui, eu tenho vários erros, né? Ele fala que o tomamento é forma de aquisição originária da propriedade, não é. Eu poderia falar uma desapropriação como uma forma de aquisição da propriedade, né? E também ele fala que o bem tombado ingressa no patrimônio do ente responsável. Não, mesma coisa, não ingressa. Portanto, letra D, incorreta. Letra E, os terrenos de marinha e seus acrescidos são bens pertencentes à União, correto. Está de acordo aqui com, não coloquei o artigo, né? Mas artigo 20, agora me falha a memória. Exceto se tradicionalmente ocupados por populações indígenas. Não, não tem esse exceto. Os terrenos de marinha e seus acrescidos são bens pertencentes à União. Então, não há essa exceção aí com relação aos terrenos de marinha que sejam eventualmente ocupados por populações indígenas. Portanto, o gabarito da questão 28, letra B de bola, coloquei aí alguns artigos para vocês. Questão 29. Nos termos da Lei 8.987, a tarifa. Essa questão, gente, nós trabalhamos com ela na semana de revisão. Não foi no Detona. Aliás, desculpa, foi no Detona. Nós falamos disso no Detona e também falamos na semana de revisão. Nós vimos que no contrato de concessão, a tarifa é o que se paga a título de contraprestação, né?
E essa tarifa vai ser revista caso haja uma alteração de tributos no curso do contrato de concessão. Só que nós vimos que existe uma distinção entre a regra da 14.133 e a regra da 8.987. Na Lei 8.987, não se faz revisão de tarifas em qualquer alteração de tributo. Se faz a revisão de tarifas na alteração de qualquer tributo, exceto o imposto de renda. E teve algumas pessoas que eu fiquei sabendo, né, de uns 2 alunos que erraram essa questão porque esqueceram desse detalhe. Essa é uma grande diferença entre a revisão tarifária ou a revisão contratual, para usar um termo mais genérico, nos contratos da Lei 14.133, comparado à Lei 8.987. Vamos lá, vamos aos itens. Item A. Será revisada quando, após a apresentação da proposta, ocorrer a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos. Errado, exceto imposto de renda. Eu até coloquei aqui para vocês o artigo 9º, né? A gente viu isso na revisão final. No caso da alteração de tributos, a lei ressalva o imposto sobre a renda. Então, esse artigo está em desacordo com o artigo 9º, parágrafo 3º da Lei 8.987. Não é o gabarito da nossa questão. Está errado. B. Será fixada pelo poder concedente e preservada pelas regras de revisão previstas na referida lei. No edital e no contrato também está errado, porque a tarifa fixada é pela proposta vencedora, pelo preço da proposta vencedora. A administração vai julgar a licitação, vai eleger quem é o melhor contratante. A proposta vencedora vai definir a tarifa que vai ser cobrada pelos particulares ou dos particulares. Não faz sentido a própria administração fixar essa tarifa, tá bom? Claro, ela tem que se manter equilibrada durante todo o contrato. Essa parte segunda do enunciado, quando ele fala que vai ser preservada essa tarifa, está certo, mas ela não é fixada pelo poder concedente. Na verdade, ela é fixada pelo preço da proposta vencedora. Item C. Não será subordinada à legislação específica anterior à concessão. Está errado, né? Eu não sei se eu coloquei aqui para vocês o artigo. Eu coloquei. É o próprio artigo 9º. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior. E somente, aliás, esse item é o item... Ele fala que não será subordinada. Correto. Esse item, gente, é um item correto, né? De fato, a gente não vai ter a tarifa subordinada à legislação específica anterior à concessão, então está de acordo aqui com o artigo... Opa! Eu estou passando para frente, estou enrolado aqui com esse negócio hoje. Ela está de acordo com o artigo 9º, parágrafo 1º. Então, gabarito letra C. Letra D, será revisada sempre que for determinada a alteração unilateral do contrato pelo poder concedente, não é sempre, né? E será a mesma, aliás, só explicando melhor, quando é que vai haver revisão? Quando houver, a lei fala aqui, deixa eu só pegar o artigo, quando ela afetar o inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, se o contratante, a administração, fizer alteração do contrato e afetar o equilíbrio financeiro, aí sim ele é obrigado a contratar. Por isso que o item C, D está errado, porque ele fala que é sempre, né? Será revista sempre que determinada a alteração unilateral do contrato pelo poder concedente. E item E será a mesma para todos os usuários do serviço público, por força do princípio da isonomia. Errado. Eu posso ter tarifas diferenciadas em funções, em razão de especificidades de um usuário. A gente pensa, por exemplo, numa rodovia. Numa rodovia eu tenho uma tarifa para as motos, uma tarifa para os carros de passeio, uma tarifa para os caminhões, né? Depende ali dos eixos, então não é obrigado ser a mesma tarifa para todo mundo. Eu posso ter essa diferenciação de tarifas. Portanto, questão 29, letra C de casa. Ok? E a última questão, questão 30, que fala do direito de greve. Sobre o direito de greve dos servidores públicos, o STF, em sua jurisprudência dominante, fixou o entendimento de que... Gente, eu coloquei para vocês aqui 3 entendimentos do STF em tese de repercussão geral que são muito importantes, não só para esse concurso, mas para outros concursos que vocês façam. São as teses 544, 531 e 541. Eu não vou ficar lendo cada uma das teses, mas essas 3 teses, elas falam exatamente do exercício do direito de greve. Bom,
A tese que foi cobrada de vocês é a tese 544, que fala que a justiça comum, não é a do trabalho, é a comum, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos seletistas da administração pública direta, autárquica e fundações. Então, se eu tenho uma pessoa da direta, de uma autarquia ou de uma fundação seletista, e a greve dessa pessoa é abusiva, quem julga a abusividade não é a Justiça do Trabalho. A pegadinha está aqui, né? Porque ele é um seletista. Mas quem julga não é a Justiça do Trabalho, é a Justiça Comum. E quando nós vimos a aula, no material de vocês, eu não lembro se eu falei disso exatamente na aula, mas o material complementar tinha essa tese. Vocês podem ver lá, tá bom? Então, seria o gabarito a letra E. A Justiça Comum é competente para julgar a abusividade da greve de servidores públicos seletistas da administração pública, autárquica, direta, autárquica e fundações públicas. Seria o gabarito a letra E. Vamos ver porque que as outras estão erradas. A greve para os servidores públicos é um direito de eficácia limitada, não cabendo ao judiciário estabelecer regras em caráter supletivo em caso de omissão do legislador. Errado, né? Todo mundo sabe que o Supremo, por falta de norma específica, por falta de uma lei específica disciplinando a greve do servidor, disse que enquanto essa lei não for feita, enquanto o Congresso não fizer a lei de greve, os servidores públicos farão greve com base na legislação privada. Então, não faz sentido pensar nesse item como sendo o gabarito da questão. O desconto da remuneração relativa aos dias de paralisação somente deve ocorrer após a celebração de acordo coletivo sobre o tema. Errado. Na verdade, o Supremo ele impõe o desconto e ele excepciona o desconto só em duas situações. Quando houver a compensação de horas não trabalhadas, né, e também quando a greve for motivada por uma ilegalidade do poder público. O poder público, por exemplo, fez descontos indevidos na remuneração do servidor. Isso pode gerar uma greve e se eventualmente a greve for gerada por essa conduta ilícita do poder público, significa dizer que nesse caso não pode haver desconto. Então o item B também está errado. Item C, o exercício do direito de greves, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais militares, vedação que não se aplica aos policiais civis, pois a paralisação no exercício da atividade de polícia judiciária não implica risco imediato à segurança pública. Está errado, porque na verdade o Supremo entende que todos os órgãos de segurança pública que estão previstos lá no 144 da Constituição não podem fazer greve. Então, policial militar não pode fazer greve, de fato, e policial civil não pode fazer greve. Não é só o militar que não pode. Na verdade, repito, todas as pessoas que compõem os órgãos de segurança pública não podem fazer greve. Vale a pena lembrar que o artigo 142 da Constituição veda a greve dos militares das Forças Armadas. Então, de maneira expressa, a greve vedada para os militares das Forças Armadas. A vedação expressa constitucional é para eles. Mas o Supremo, em tese de repercussão geral, eu também coloquei para vocês, entende que qualquer pessoa que integre os quadros de um órgão de segurança pública está proibido de fazer greve. Portanto, esse item também é um item errado. E, por fim, item D, a prática grevista é motivo legítimo para exoneração do servidor em estágio confirmatório para a aquisição da estabilidade, pois a paralisação compromete a avaliação da adequação do servidor ao serviço público. Errado, né? Esse entendimento não é do Supremo. Não é possível que você exonere um servidor em estágio confirmatório, estágio probatório, simplesmente porque ele fez greve e esse item está errado. Portanto, questão 30, gabarito letra E de aprovação. Não deixem de ler essas teses, tá bom? Essas teses de repercussão geral são muito importantes. A gente consegue perceber desse concurso que não dá mais, e eu falei isso várias vezes durante o curso, que não dá mais para a gente ficar só pensando em letra da lei. Vocês viram que durante as aulas, tanto eu como o Daniel, a gente sempre colocou jurisprudência. Sempre colocou jurisprudência. Por quê? Porque, de fato, é uma característica que está aparecendo há algum tempo já nas provas de analista. Não dá mais para brincar com jurisprudência. E, repito, até outro dia eu estava falando com uma aluna sobre isso. E, especialmente as teses de repercussão geral. O que for tese de repercussão geral, gente, vocês precisam fazer um mapeamento. Né? Quando vocês forem estudar o tema, sempre façam uma pesquisa
dos repetitivos também, mas especialmente em direito administrativo, das teses de repercussão geral. Faça uma pesquisa no site do Supremo, porque é batata. As últimas provas da FCC têm cobrado bastante jurisprudência. Isso aconteceu no TRT Campinas, isso aconteceu agora no TRT São Paulo, e inclusive essa questão última aí é uma questão que não é tão simples, porque tem uma riqueza muito grande de detalhes. Tanto essa como a questão lá do início, a primeira questão da nossa correção. Beleza? É isso. Qualquer coisa manda para mim no @Marcos Aurélio Freitas e a gente vai conversando. Um grande abraço em vocês, fiquem com Deus e até um próximo encontro. Tchau, tchau.